Fala, meu vestibulando, fala, minha vestibulanda, tudo bem contigo? Vamos para mais uma aula do nosso projeto Top 10 Enem. Galera, hoje o tema é equilíbrio químico. Um detalhe, tá? Equilíbrio químico é um dos assuntos que tem mais detalhes e até mais difíceis da química. Contudo, pessoal, o Enem não cobra esse tema de maneira tão difícil, tá? Ele cobra de maneira mais simples e a gente vai ver essa aula focada para o Enem. Então, se tu não quer perder nada, galera, por favor, se inscreve aqui no meu canal, que é onde eu posto essas aulas semanalmente. Também não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, que lá onde eu posto as novidades, onde eu posto dicas, posto Reels, tu não pode deixar de acompanhar meus Reels, que são dicas maravilhosas. E vamos começar a nossa aula de hoje. Galera, seguinte, equilíbrio químico. Vamos lá, pessoal. O que é o equilíbrio químico? Gente, seguinte, primeira coisa, você tem que entender que existem processos reversíveis. O que é um processo reversível? É que ele pode ser revertido. É que vai ter a transformação para um estado final e esse estado final pode voltar ao estado inicial, beleza? Esses processos reversíveis podem ser químicos e físicos. No caso, a transformação de água líquida para água gasosa é um processo reversível, porque o vapor d'água pode voltar a ser líquido. Já aí, ó, o carbonato de cálcio se transformando em CaO e CO2 é um processo químico que pode voltar a ocorrer, CaCO3, tá? Então, um processo reversível. Essa simbologia dessas duas setinhas indo e vindo, tá? Indica que o processo ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Tranquilo? Então, vamos lá. Toda reação reversível que ocorre em um sistema fechado a uma dada temperatura tende para uma situação particular denominada de equilíbrio químico, beleza? E no equilíbrio químico, a velocidade dessas transformações é iguais. A velocidade da via direta, que é o V1, em que o CaCO3, nesse caso, está se transformando em CaO mais CO2, é a mesma velocidade com que o CaO e o CO2 se combinam para voltar a ser CaCO3. Nesse momento, nós dizemos que o equilíbrio químico foi atingido, pois as velocidades da via direta e via inversa são iguais. Quando eu represento esse processo, tá, pessoal? Aqui no equilíbrio, outro detalhe. Quando o equilíbrio químico é atingido, a concentração dos participantes também se torna constante, beleza? Então, olha para aí, você nota que a partir desse ponto T1 aqui, ó, nós temos em cima reagentes, embaixo produtos. A partir do instante T1, tá? A concentração dos reagentes e dos produtos também não muda mais, ou seja, se tornou constante, tá? Esse T1 é um momento onde o equilíbrio foi atingido pelo sistema. Características do equilíbrio, tá? O sistema deve ser fechado, ou seja, vedado. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. O equilíbrio é dinâmico e não estático, ou seja, continua ocorrendo reações nos dois sentidos. As propriedades macroscópicas não se alteram mais. Propriedades macroscópicas, nesse caso, eu estou me referindo às concentrações, tá? As propriedades microscópicas continuam variando. Por quê, pessoal? Porque continua ocorrendo reação nos dois sentidos, tá? Depois de atingido o equilíbrio químico, as concentrações de cada participante no equilíbrio não se alteram mais, ou seja, se tornam constantes, e no equilíbrio, a concentração dos reagentes pode ser maior, menor ou igual à dos produtos. Beleza? Vamos embora. Aqui, pessoal, é a representação gráfica do equilíbrio em um gráfico de velocidades. Porque você nota que quando o equilíbrio químico é atingido, tá? Nesse T é que é o momento onde essas velocidades se igualam, tá? Ficam com o mesmo valor. Constante de equilíbrio químico, tá? O Kc. Em um sistema em equilíbrio, podemos estabelecer uma relação matemática entre as concentrações molares dos produtos e a concentração molar dos reagentes. Essa relação é denominada de Kc, tá? E a simbologia desses dois colchetezinhos aqui, pessoal, representa a concentração em mol por litro. Então, a gente chega no cálculo da constante dessa maneira, pessoal. Ó, para essa equação genérica, o Kc vai ser o quê? A concentração dos
produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração, o produto das concentrações dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Pessoal, sempre qualquer constante do equilíbrio é produto sobre reagente, sempre, beleza, galera? E temos a constante Kc e um exemplozinho, um exemplozinho aqui, ó, calculando o Kc para essa reação vai ficar, ó, NH3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração de N2 e de H2 no equilíbrio, elevado a 1, tá? No caso do N2, e 3 no caso do H2. Beleza? O Kc depende somente da temperatura. Kc não possui unidade, portanto, Kc é um número adimensional. No entanto, muitos vestibulares ainda insistem em tratar o Kc como um número provido de unidade, mas isso não é correto. E, para reações endotérmicas, o valor numérico do Kc aumenta com a temperatura. E para reações exotérmicas, diminui com a temperatura, beleza? Se eu aumento a temperatura, vai aumentar. Se eu diminuo a temperatura, vai diminuir o valor do Kc. Substâncias sólidas e líquidas, que são o solvente da reação, não participam no Kc. Então, substâncias no estado líquido e sólido não entram no cálculo do Kc, beleza, galera? Somente substâncias no estado aquoso e gasoso. Aqui nós temos algumas observações, isso aqui já caiu, tá, pessoal, no Enem. Quando eu preciso inverter uma equação, você vai colocar 1 sobre a constante. Quando eu preciso multiplicar uma equação, você eleva essa constante ao valor que multiplicou. Por exemplo, se eu multiplico por 2, eu elevo ao quadrado. Se eu multiplico por 3, eu elevo a terceira, beleza? Constante do equilíbrio em relação às pressões é o Kp. Em um equilíbrio que participam substâncias gasosas, podemos escrever outra constante que utiliza as pressões parciais dos gases, denominadas de Kp, beleza? Um detalhe que no cálculo do Kp só entra no cálculo as substâncias no estado gasoso, beleza? Não esqueça isso. Kp e Kc, beleza? Vamos embora. Ó, escreva as expressões de Kc e de Kp para as seguintes reações. De Kc aqui, ó. No caso, não existe Kp para o A, porque não tem nenhuma substância no estado gasoso, tá? Então, não tem Kp para o A. Já para o B, eu vou pegar, vai ficar H2 dividido por H2O, porque são substâncias no estado gasoso, de vapor, tá? Já os sólidos e líquidos puros não entram, como o ferro e o Fe2O4 são sólidos, eles não entram no cálculo das constantes, nem Kc, nem Kp, beleza? Deslocamento do equilíbrio químico. Galera, o deslocamento do equilíbrio químico, também conhecido, tá, como o princípio de Le Chatelier. Quando modificamos alguma condição, como por exemplo a pressão, temperatura ou concentração de alguma das espécies em equilíbrio, estas se deslocam em certa direção, para os reagentes ou para os produtos, até atingirem um novo estado de equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio se modifica para ser mantido o equilíbrio. Esse deslocamento foi explicado pelo químico industrial francês Henri-Louis Le Chatelier pelo seguinte enunciado: quando o sistema em equilíbrio é perturbado, há o deslocamento do equilíbrio no sentido de anular, pelo menos parcialmente, o efeito dessa perturbação. Beleza, galera? Deslocamento do equilíbrio químico, conhecido como princípio de Le Chatelier. Vamos embora. Fatores que afetam o equilíbrio: concentração, temperatura e pressão, ou seja, fatores que podem deslocar o equilíbrio. No caso da concentração, o aumento da concentração de uma substância no equilíbrio desloca o equilíbrio no sentido a consumir a substância. Já a diminuição da concentração de uma substância presente no equilíbrio desloca o equilíbrio no sentido a repor a substância retirada. Como assim, pessoal? Se você aumenta a concentração de uma substância, você desloca o equilíbrio para o lado oposto. Se a substância é um reagente, eu desloco o produto. Por exemplo, vamos supor que aqui eu quero aumentar a concentração de nitrogênio, beleza? Se eu quero aumentar a concentração de nitrogênio, o que é que vai acontecer com o meu
equilíbrio. Vamos ver. Ó, se eu aumento a concentração de nitrogênio, eu desloco o equilíbrio no sentido oposto, aumentando também a concentração de amônia. No caso, o hidrogênio vai ter que ser mais consumido para esse equilíbrio ser mantido, então ele diminui a sua concentração. Agora, se você reduz a concentração de algo, agora eu vou diminuir a concentração de nitrogênio. Eu desloco o equilíbrio para o mesmo sentido onde o nitrogênio está. Então, vou deslocar o equilíbrio para cá, vai diminuir a de NH3, porque eu estou trazendo coisa dos produtos para os reagentes, e, consequentemente, a concentração de H2 irá aumentar. Beleza, pessoal? Vamos seguindo. Aqui, ó, é um exemplozinho na alteração nesse equilíbrio. Ó. O equilíbrio que ocorre entre o cromato e o dicromato, tá? Ó. Note que aqui, ó, se você aumenta a concentração de H+, você desloca o equilíbrio para esse sentido. Ou seja, se eu adicionar um ácido, eu vou deslocar para o lado dos produtos. Agora, se você diminui a concentração de H+, como? Adicionando, por exemplo, uma base, o OH-. Ele vai reagir, vai formar água e vai diminuir a concentração de H+. Nesse caso, vai deslocar para o mesmo lado, para esse lado aqui, ó. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha esse videozinho que legal. Quando se adiciona a base, ó, ele está laranja. Vamos ver que cor ele vai ficar? Verde, ó. Porque quando se adiciona uma base, essa base, esse OH- reage com esse H+, diminuindo a concentração de H+, e deslocando para cá. Então, o cromato, tá? Que é esse cara, tem uma cor o quê? Verde. Agora, se acrescentarmos um ácido, vamos ver o que é que acontece, ó. Quando se acrescenta um ácido, não é verde, né, pessoal? É amarelo, perdão, ó. É amarelo, né? Cromato é amarelo. E o dicromato é laranja. Olha que legal. Beleza? Vamos embora. Aqui é um resuminho, tá? Quando se aumenta a concentração de um reagente, o sistema tende a formar os produtos. Quando se aumenta a concentração de um produto, o sistema tende a formar os reagentes. Quando se diminui a concentração de um reagente, o sistema tende a formar um reagente. Quando se diminui a concentração de um produto, o sistema tende a formar produtos. Beleza? A adição ou retirada de participante sólido da reação não desloca o equilíbrio químico, porque participante sólidos não participam do equilíbrio, beleza? Alterando-se a concentração de uma substância presente no equilíbrio químico, o equilíbrio se desloca, porém, a constante do equilíbrio químico permanece inalterada. Ou seja, pessoal, a alteração na concentração não desloca o equilíbrio químico. Temperatura. Ó, pessoal, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor que tu tem, ó, em um equilíbrio químico, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico e a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido exotérmico, beleza? Vamos supor aqui que o ΔH ele é menor que zero. Nesse sentido aqui, ele seria um sentido exotérmico e nesse sentido aqui seria o sentido endotérmico. Então, se eu reduz a temperatura, desloca para o lado exo. Se eu aumento a temperatura, desloca para o lado endo. Da mesma maneira, tá? Ó, olha para cá. Nesse caso, esse processo no sentido direto é exotérmico e no sentido inverso é endotérmico. Se eu diminuo a temperatura, desloco para o lado dos produtos. Se eu aumento a temperatura, desloco para o lado dos reagentes. Beleza? Esse videozinho está mostrando esse deslocamento do equilíbrio aí, ó. Olha que legal.
Toda vez que o Kc aumenta com o aumento da temperatura, é porque a reação direta é endotérmica. Toda vez que o Kc diminui com o aumento da temperatura, é porque a reação direta é exotérmica, beleza? Pressão. Pessoal, se eu aumento a pressão, eu desloco para o lado de menor volume. Então, se eu aumento a pressão, desloco para esse lado porque tem menos volume. É só somar o número de mol dos gases. Ó. Desse lado 2, desse lado 1. Com mais 3, eu tenho 4 mols de gás, 4 volumes. Então, se você aumenta a pressão, você desloca para o lado de menor volume. E se você reduz a pressão, você desloca para o lado de maior volume. E é isso aí. Aumento da pressão, menor volume. Redução da pressão, lado de maior volume. Beleza? Simbora. A pressão só influencia participantes gasosos, pois os sólidos e líquidos são incompressíveis e, portanto, não sofrem influência da pressão. A adição de um gás inerte no sistema em equilíbrio, tá, que não reage com nenhum dos participantes, não desloca o equilíbrio químico desde que o êmbolo seja fixo, pois o gás inerte não altera as pressões parciais do equilíbrio, no entanto, a pressão total. Exemplo, a adição de gases nobres. Então, cuidado, ó. Quando você adiciona um gás nobre, ele não altera a pressão parcial de nenhum gás, mas ele aumenta a pressão do sistema. Então, ele vai ter um aumento de pressão, beleza? Ó, quando os volumes dos reagentes for igual ao volume dos produtos, o equilíbrio não sofre deslocamento por variação da pressão. Caso aí os volumes são iguais, 2V, 2V, não irá deslocar o equilíbrio. Catalisador não desloca o equilíbrio, mas faz com que a reação atinja o equilíbrio mais rapidamente, beleza? Somente isso. Vamos embora. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam os cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm sais de cobalto que mudam de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Veja, aqui vai ter o equilíbrio químico, beleza? E note que o ΔH é o quê? Menor que zero, ou seja, o lado direto é isotérmico e o lado inverso é endotérmico. Porque esse valor ele é o quê? Menor que zero, é negativo, né? Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com uma coloração rosa? Ou seja, ele quer reutilizar, quer que ele volte a ser azul. Então, para ele voltar a ser azul, pessoal, tem que deslocar o equilíbrio nesse sentido. Resfriaria no congelador? Não, porque resfriar é diminuir a temperatura. E diminuir a temperatura desloca para o lado exo. Então, não seria isso. Borrifaria com spray de água? Gente, se eu acrescento mais água, eu vou deslocar o equilíbrio para cá, para o lado oposto. Quando se aumenta a concentração de algo, se desloca para o lado oposto. Envolveria com papel alumínio? Aqui não vai alterar nada, porque o alumínio não está presente aqui, tá? Aqueceria com secador de cabelos? Aí sim, porque quando você aquece, você está aumentando a temperatura, e aumentar a temperatura desloca para o lado endo, ou seja, para a formação dos reagentes para o lado azul. Então, resposta correta, item D de dado. Beleza? O sulfato de bário é mundialmente utilizado na forma de suspensão como contraste em radiografias de esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso estabelece o seguinte equilíbrio. Por causa da toxicidade do bário, é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. A eventual absorção dos íons bário, porém, pode levar a reações adversas, ainda nas primeiras horas após sua administração. Então, a pessoa não pode ingerir bário, porque o bário é o que causa o problema, como vômitos, cólicas, diarreia, tremores, crises convulsivas, até mesmo a morte. Para garantir com segurança do paciente que fizer uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão em... Pessoal, olha para cá. Eu quero
que o bário diminua a concentração para diminuir a sua toxicidade e que o equilíbrio seja deslocado para cá. Ou seja, para deslocar para cá, eu vou ter que aumentar a concentração de SO4, porque aumentando a concentração de SO4, eu vou deslocar o equilíbrio para esse lado, onde o bário vai estar sólido, e eu vou consumir o bário, ou seja, eu vou diminuir a possibilidade de contaminação. Qual substância tem SO4 aqui e não tem bário? Ora, item E. Note que aqui, ó, o sulfato de potássio tem o K+, mais o SO4 menos 2. Aumentando a concentração de SO4, eu desloco o equilíbrio para lá e reduzo a concentração de bário. Então, resposta correta, item E de Eva. Galera, se tu gostou dessa primeira parte da aula, curte, compartilha e não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Valeu, galera. Até a próxima aula.